Pelo quarto ano consecutivo, as instituições ligadas ao Judiciário Cearense foram destaque no Prêmio Inovar, uma das mais respeitadas premiações da área, que reconhece práticas inovadoras, contribuindo com a modernização da justiça brasileira. Desta vez foi o trabalho da Defensoria Pública do Estado, por meio do Núcleo de Atendimento na área da Infância e Juventude, que teve trabalho em destaque. O projeto Organizar para Conhecer, Enfrentar e Resolver Abrigo Não é Família realiza visitas às entidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes aqui na capital. O objetivo é verificar a situação processual de cada criança ou adolescente. Para falar sobre o Prêmio Inovar e a situação das crianças e adolescentes que são mantidas em abrigos aqui em Fortaleza, o Cena Pública recebe a supervisora do Núcleo de Atendimento na área da Infância e da Juventude da Defensoria Pública do Ceará, Juliana Andrade, o secretário do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome da Prefeitura de Fortaleza, Ricardo Cláudio, e a assistente social do abrigo Tia Júlia, equipamento vinculado à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Estado, Valdelice Maciel, a quem eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado, e parabenizando a Juliana. O que significa esse reconhecimento aí do Inovar para vocês? Realmente, assim, tem significado um reconhecimento. Eu digo que não uma sensação de dever cumprido, porque os desafios continuam e são bastante consideráveis. Então, o trabalho que consiste na convivência familiar, na busca da convivência familiar de crianças e adolescentes que estão em unidade de acolhimento aqui em Fortaleza. Então, o que tem sido mais gratificante é ver reconhecido esse direito a uma família, porque a gente acredita que é trabalhar a prevenção, e trabalhando a prevenção, essas crianças vão estando numa família, não vão estar na rua futuramente buscando infracionar. E aí evitar esse problema que a gente tem visto comum, criança em situação de vulnerabilidade nas ruas, basicamente isso também. Sim, nos levando a discutir redução de maioridade penal, enquanto a gente devia estar cuidando da criança desde a sua primeira infância, proporcionando o direito à convivência familiar. Bacana, importante. Secretário, a CETRA é uma secretaria criada agora na gestão do prefeito Roberto Cláudio. Ela incorpora basicamente o quê? A CETRA hoje ela incorpora 3 grandes políticas públicas, que é a política de assistência social, a política do trabalho e qualificação e a política da segurança alimentar e nutricional. São 3 políticas que convergem e acopladas elas vão sinergizar essa ação que é olhar para a população mais vulnerável de Fortaleza. Qual é a nossa situação dentro do contexto nacional hoje? Fortaleza ela tem esse trabalho essencial já bem desenvolvido? Olha, Fortaleza é uma cidade apartada, né? Como costuma dizer o prefeito Roberto Cláudio, nós temos graves problemas sociais. É uma cidade que geograficamente a gente identifica exatamente as áreas mais vulneráveis. Para que você tenha uma ideia, nós somos o 3º maior demandante do programa Bolsa Família. Só perdemos para São Paulo e Rio de Janeiro. Inclusive está sendo o recadastramento feito agora até o dia 13, é bom que ninguém perca essa data, isso, né? Até o dia 13, aquelas famílias que ao longo dos últimos 2 anos não atualizaram o seu cadastro, elas precisam fazê-lo sob pena de, a partir de 2014, terem seu benefício suspenso, não bloqueado, é cancelado. Bloqueado, né? Mas a qualquer momento essas famílias podem se dirigir aos nossos centros de referência da assistência social, também nas regionais ou no terminal de Messejana, atualizar o seu cadastro e aí não ter nenhum problema com o recebimento aí desse programa que tem sido importante para o Brasil e para Fortaleza. Uma revolução. Se a gente fosse mapear Fortaleza dentro dessa perspectiva de renda, distribuição de renda, existem as periferias, mas nesses núcleos considerados classe média também tem algumas ocupações que fogem a essa média, né? De classe A, por exemplo. Aqui na Aldeota a gente vê muita comunidade. Olhando para essa distribuição das regionais, você tem as regionais mais vulneráveis, são as regionais 5 e 6, né? Mas você encontra também algumas incrustações de pobreza na regional 2, né? Que é ali aquela que área do Vicente Pison, você encontra na regional 1, né? Em todas as regionais você encontra algumas incrustações. Agora, severamente, as regionais mais afetadas pela situação de maior pobreza são as regionais 5 e 6. Que é bem na periferia mesmo, né? Isso.
Ok. Valdelice, o trabalho do Abrigo Tia Júlia, a gente sempre ressalta na imprensa e tudo. Explica para o pessoal de casa como é que funciona lá o abrigo. Nós somos uma instituição governamental ligada à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Nós temos um atendimento lá na faixa etária de crianças de 0 a 7 anos e hoje a nossa capacidade de acolhidos, estamos em 93, número de crianças acolhidas no Abrigo Tia Júlia. Então a gente faz um trabalho mesmo assim junto, são crianças que vão para o abrigo por conta de um direito violado, né? E através do Conselho Tutelar e do Juizado da Infância e Juventude. E todas essas crianças são passíveis de adoção? A gente faz um trabalho, primeiro, da reintegração à criança na família biológica. Como já rege no Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão da adoção é um caso excepcional. Então, a gente faz até o último momento um trabalho de reintegrar a família, porque a gente sabe da importância de se ter uma família, dessa criança ter a identidade de trabalhar essa situação de que ela volte para a família biológica. E a gente trabalha tanto a biológica como a família ampliada, para que ela possa realmente resgatar, né, o seu vínculo familiar e tudo. A questão da adoção é um trabalho realmente assim de último caso. Agora, você falou que é de 0 a 7 anos, meninos e meninas. E passar dessa idade? Como somos uma instituição governamental, a gente também tem adolescentes e jovens dentro de um abrigo. São crianças, são jovens que foram abandonados na maternidade ainda, bebês, né? E assim, tem algum tipo de deficiência, e aí esses meninos ficam no abrigo até quando Deus quiser, ou então, assim, uma possível adoção, porque nada é impossível. Podem ser passíveis também de adoção, como a gente tem conseguido também crianças com comprometimento de saúde também serem adotadas. E aí a nossa grande realização, assim, quando é adotados que são realmente perfeitos de saúde, já é pra gente gratificante. Você imagina crianças que têm comprometimento de saúde, quanto é gratificante. Você é assistente social, deve se sentir mãe de cada um desses 93 agora, né? Mas isso. É difícil separar o lado profissional desse lado? A gente não tem como a gente não tirar o coração, né, de todo um trabalho realizado com amor, com vocação. Realmente a gente precisa estar vocacionado naquilo que a gente faz. Então, assim, para mim é muito gratificante. Eu me sinto assim muito realizada com o trabalho lá no Abrigo Tia Júlia, porque trabalhar com criança é gratificante. Deve ser. Juliana, dentro desse mapeamento que vocês fazem constantemente, se chegou a algum dado se é mais menino, se é mais menina nessa situação para adoção ou de vulnerabilidade aqui na capital? Vocês têm esse dado? Sim, são mais meninos, né? Agora, sim, essa questão da adoção, o que a gente vê é que quanto mais tempo essas crianças passam dentro da unidade, ficam dentro da unidade de acolhimento, mais reduzida estão as chances de tanto retorno para a família biológica quanto para uma adoção. Mas mesmo voltar para casa é complicado se passa muito tempo longe, por exemplo? Voltar para casa se torna complicado porque muitas vezes a família, quando a criança entra numa unidade de acolhimento, a situação daquela família também se prolonga fora, o que faz com que fique difícil o retorno daquela criança para aquela mesma situação de risco de onde ela saiu. Né? Então, assim, a ausência de políticas públicas efetivas para que possa encaminhar aquela família, né? Questão de moradia, questão de programa de emprego. Então, assim, muitas famílias colocam a criança no abrigo para sair de uma situação temporária e essa situação se prolonga e elas não têm noção de que o tempo vai passando e que também aquela criança pode acabar numa família substituta. Então, vendo essa situação, quando nós iniciamos esse trabalho de visita nas unidades, foi vendo essa situação que nós decidimos atuar nesses casos. E aí nós vimos muitos processos de destituição do poder familiar, que é o processo em que, acontecendo esse processo, chegando ao fim, é que a criança vai estar apta à adoção. Então a gente via esses processos se prolongando e aí a gente resolveu atuar de uma forma mais efetiva. Crianças sem certidão de nascimento, e aí nós providenciamos, ou a existência de um suposto pai, em que nós viabilizamos exames de DNA e o reconhecimento da paternidade, possibilitando o retorno daquela criança para aquele pai. Então, assim, de alguma forma, a gente encontrou a necessidade de atuar nessa área e as demandas foram tão grandes que nós tivemos a necessidade e chegamos a desenvolver um sistema de acompanhamento e monitoramento dessas demandas.
né, que esse sistema... Informatizado. Um sistema informatizado, que é o Sistema de Acompanhamento de Crianças e Adolescentes Acolhidos, o SACADA. Isso é Ceará ou capital? Capital, Fortaleza. E aí, através do sistema, nós conseguimos verificar as demandas mais recorrentes, que a Defensoria Pública vem atuando nesses casos, e direcionar, né, de uma forma as nossas demandas, a apontar políticas públicas e organizar o trabalho da Defensoria Pública. A gente vê a Justiça se empenhando. Teve a semana de reconhecimento de paternidade por DNA, que foram agendados inúmeros exames. A gente está em plena Semana Nacional de Conciliação. Isso, a gente vê isso cada vez mais frequente, mas parece que a demanda é tão grande que não é suficiente. Ajuda muito, mas ainda não é suficiente. Essa é a realidade que vocês enfrentam lá na Defensoria, né? A demanda sempre é muito grande. A Defensoria vem tentando se fortalecer, vem tentando se adequar à realidade, mas sempre sofrendo todas as limitações, sempre precisando se fortalecer cada vez mais para atender o nosso público e as demandas que chegam até a gente, são cada vez maiores. Imagino. E olha que houve um investimento muito grande já na gestão do governador Cid Gomes, foram incorporados novos defensores. Eu acho que amenizou, pelo menos melhorou um pouco a situação para vocês lá, né? Sim, amenizou. O grande problema ainda se encontra no interior do estado, né? Que o interior do estado ainda é bastante carente de defensor público, consequentemente as pessoas ficam acabam procurando aqui também o núcleo da capital, né? Se tiverem acesso, porque geralmente o nosso público é tão carente que não tem como ir para um interior vizinho, né? Então, quem perde é o povo. Imagino. Secretário, a própria Juliana falou de programas de assistencialismo e moradia. A gente tem o Minha Casa Minha Vida, que foi desenvolvido nessa gestão da presidenta Dilma, já vindo do presidente Lula, o próprio Bolsa Família. Só acredito que isso reflete nessa questão de famílias mantidas, por exemplo, não como a Juliana falou, a família deixa essa criança num lar por não ter condições, muitas vezes, até de alimentar. E nesse caso, tendo essa assistência de ter casa garantida e alimento, isso diminuiu esse número de uma forma geral? Olha, ainda não dá para a gente a gente está fazendo 10 anos de Bolsa Família agora, né? O programa Bolsa Família está fazendo 10 anos. É um programa extremamente importante hoje. Nós já temos alguns dados que dão conta de que o programa trouxe alguns benefícios importantes na área da educação e na área da saúde por conta das condicionalidades. Das obrigações que os pais têm. Já estamos visualizando, e a estatística já percebe isso, os primeiros resultados da primeira geração de brasileiros que está concluindo o ensino fundamental sob as condicionalidades do Bolsa Família. Já se detecta uma menor evasão e um melhor rendimento escolar, mas evidentemente isso só vai se estabelecer de forma mais efetiva ao longo do tempo, mas é um avanço. As políticas de moradia que está sendo desenvolvida pelo Minha Casa Minha Vida, aliada aos programas de transferência de renda, eles são um suporte importante, porque, como colocou bem aqui a doutora Juliana, o que fortalece é a família. Não é? Então a gente tem que, de todas as formas, procurar trazer as crianças e adolescentes para o núcleo familiar e acompanhar as famílias no sentido de fortalecê-las, porque nenhum abrigo substitui a família. Não é? Então é essa política que está sendo desenvolvida, e é uma política que a gente tem traçada de modo intersetorial. Não é? Conjugando aqui as políticas de assistência social com as políticas de educação, não é? A ampliação das creches, juntamente com as escolas de tempo integral, serão fatores extremamente importantes a longo prazo para a gente ter uma redução dessa miséria de uma forma irreversível, definitiva. Não é? E é isso que as políticas públicas das áreas sociais, elas precisam ter. Constância de propósito, continuidade, para que a gente efetivamente consiga promover as pessoas e tirá-las da situação de vulnerabilidade. Mas, por exemplo, eu vejo, estou acompanhando que muitas famílias ainda não foram fazer o recadastramento para manter o benefício do Bolsa Família. A que se explica isso? As pessoas se acomodam? É falta de informação?
Que o prazo está terminando, como a gente falou aqui, dia 13. E falta um monte de gente ainda se recadastrar. É um conjunto de fatores, não é? A gente tem procurado divulgar isso em vários meios de comunicação. Não é? Nós temos procurado fazer até uma busca ativa nesse processo, alertando todos os nossos equipamentos de CRAS e CRES, mas ainda há muita desinformação, ainda há muita, eu diria, dispersão das pessoas. Nós temos ainda muita situação de vulnerabilidade. No Fortaleza tem cerca de 170 mil famílias ainda consideradas extremamente pobres, com renda per capita menor do que R$70. Isso também reflete até na condição de informação dessas pessoas. E aí, nesse caso, o senhor falou que tem o benefício bloqueado, que se chama. Quem tem esse benefício bloqueado para ter de volta o acesso, o que é que precisa fazer? Precisa atualizar o seu cadastro. Mas também não vai receber retroativo, né? Aqueles meses que ele não atualizou... Na hora que ele atualiza, o próprio sistema já reintroduz, não é, como apto a receber o benefício. Ok. Olha, a gente está debatendo hoje aqui no Cena Pública a situação das crianças em abrigos, as formas de adoção, são muitos assuntos, você não pode perder. A gente vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouco.